Pois bem, estamos começando. Olha, João Paulo Alan Teixeira, uma oportunidade imensa de conversar com um professor da Universidade Católica de Pernambuco, do PPGD, da Universidade Federal de Pernambuco, da Faculdade de Direito do Recife, um professor já muito conhecido, não é? E a gente vai ter a oportunidade de conversar com o João sobre decolonialidade. É um tema muito importante, um tema muito significativo e há pouco eu falei para o João que a gente costuma dividir essas apresentações em três partes. Na primeira parte, o João se apresenta, né, toda a trajetória acadêmica, profissional que ele possui. Porque esse vídeo vai ser também encaminhado, como muitos de vocês sabem, para Portugal, para França, para Itália, para São Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. Né? Então é interessante, João, que você se apresente, tendo essa possibilidade do grupo de pesquisa política e tributação, escutar, né, um outro grupo de pesquisa que também trabalha com um tema, ao meu ver, afim, porque uma das grandes discussões hoje em dia, João, em direito tributário é exatamente essa que você vai falar. Ou seja, se a gente deve utilizar um sistema internacional, olha aqui o Joaquim, um sistema internacional, um sistema estrangeiro, se a gente deve fazer isso para facilitar os empresários, para virem aqui com mais segurança, se eles já têm lá um IVA, tal, então eles vêm para cá sabendo mais ou menos o que vão encontrar. Bom, mas é uma coisa estrangeira, importada. Ou se a gente deve ter os nossos próprios caminhos, não é? Eu lembro que em 99, o professor, meu orientador do doutorado, Marcelo Ribeiro de Souza, me dizia, mas Hélio, vocês estudam muito a Europa, vocês estudam muito os Estados Unidos, mas cadê estudar os países vizinhos? A América Latina. A gente precisa também fazer isso. Então, essa é uma oportunidade, João. Muito obrigado por você ter aceito o convite. E é isso, você com a palavra, muito obrigado. Bom, primeiro quero agradecer, Hélio, pelo convite, né, pelo espaço. Eu acho que o seu grupo de pesquisa ele realiza regularmente esses encontros, né, sempre trazendo temas aí diferentes. Então, para mim, é uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui no seu grupo de pesquisa, no grupo que você conduz aí, política e tributação. E acho que a partir disso a gente pode pensar também, né, em encontrar aí afinidades e temas em comum para a gente eventualmente desenvolver trabalhos conjuntos em nossas respectivas áreas de atuação, né? Acho que a gente trabalha melhor quando trabalha em conjunto, quando a gente trabalha em rede, né? Bom, então, como ele já falou, eu sou professor da Universidade Católica de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, né? E tenho atuação nos dois programas de pós-graduação. Eu estou falando agora aqui da Unicap, estou em uma das salas aqui da Universidade Católica, né? E, por isso, a gente pode começar a fazer um diálogo, né, tal como sugerido por Hélio, a partir daquilo que foi a minha trajetória, né? Eu sou formado, graduado, na Faculdade de Direito do Recife. Lá eu fiz o meu primeiro mestrado, eu tenho um segundo mestrado também na Espanha, na Universidade Pablo de Olavide, né, com o grupo do Joaquim Herrera Flores, que foi quando eu me aproximei das teorias críticas do direito, né, Joaquim Herrera Flores, que vem, enfim, vinculado aí à escola de Budapeste, né, e funda em Sevilha a sua própria escola, a Escola de Sevilha, de Teoria Crítica do Direito, que foi bastante influente no Brasil aí nos anos 90, quando eu ainda estava na graduação, existia todo um desejo de potencialização das promessas, né, trazidas pela Constituição de 88, no momento de redemocratização. Então, havia uma grande efervescência no contexto acadêmico brasileiro nesse sentido, né? Foi um momento em que a gente ouvia falar muito aí de Roberto Lira Filho, Zé Geraldo de Souza Júnior, que esteve aqui agora há poucos dias conosco, né? O direito achado na rua, o direito alternativo e todas essas coisas que me parece que precisam ser revisitadas e readequadas por conta dessas tantas décadas, né, de história de redemocratização no Brasil e os caminhos e descaminhos a que fomos submetidos, né? Então, eu fiz o meu mestrado aqui primeiro, né, logo depois da minha graduação, quando eu trabalhei aí com a teoria da argumentação jurídica. Na época, eu percebia que isso ia mobilizar bastante o debate jurídico nacional, como de fato tem acontecido até hoje, né?
era o momento em que começava a aparecer aí Robert Alexy, essa ideia de proporcionalidade, ponderação como mecanismos hermenêuticos fundamentais, e eu já percebendo isso, eu terminei caminhando para uma outra referência, que apesar de dialogar muito proximamente, né, com todos os teóricos da teoria da argumentação, desde aqueles teóricos lá da década de 50 ainda, Theodor Fiver e o Caim Perelman, eu trabalhei especificamente no meu mestrado aqui no UFPE, com o Aulis Aarnio, que é um finlandês que até hoje é pouco mencionado, pouco conhecido, que publicou um livro chamado Racional como Razoável, né? Era aquele momento de busca por fórmulas alternativas a uma racionalidade formal, né? E a busca de uma racionalidade material a partir da ideia de razoabilidade, tal como se configurou, né? Nos anos seguintes aqui no Brasil. Terminando o mestrado por aqui, eu sigo então para a Espanha, onde faço esse segundo mestrado ao qual me referi, com o Joaquim Herrera Flores, aí me aproximando da teoria crítica do direito, né? E no doutorado eu trabalhei já com a teoria habermasiana, a teoria da democracia, a teoria habermasiana a partir do Facticidade e Validade, né? Um livro fundamental do Jürgen Habermas, quando ele se aproxima definitivamente aí do campo jurídico, né? Habermas não é exatamente um jurista, ele é um filósofo, né? Mas ele tem escritos aí que interessam ao direito, particularmente o Facticidade e Validade, onde ele trabalha essa ideia. E sim, durante a minha graduação também é importante mencionar, né? Eu sempre tive próximo aí de alguma forma de reflexões aí que iam além da sala de aula, e eu diria que isso foi o que me manteve no curso de Direito por muito tempo, interessado, quando eu tive a oportunidade de fazer uma monitoria, né, durante 2 anos com a professora Bernadette Pedrosa, né, uma figura muito importante aqui na Academia Pernambucana, né, pelo seu caráter de precursora mesmo, né, de ter sido uma das primeiras mulheres professoras na Faculdade de Direito do Recife, e ao mesmo tempo eu fazia iniciação científica com o Marcelo Neves, né, quando ele acabava de voltar da Alemanha, tinha acabado de defender a sua tese e estava, na época, escrevendo a constitucionalização simbólica, né, isso foi lá nos anos 90. Então, isso foi meu início nesse percurso inteiro. E, atualmente, eu tenho trabalhado aí com temas mais vinculados aí à aplicação da teoria crítica ao universo digital, né? A ideia de uma decolonialidade, que eu venho trabalhando já há alguns anos, talvez desde uns 10, enfim, pelo menos uns 10, 12 anos, talvez, e tentando aplicar isso para compreender esse novo mundo digital que, enfim, chegou de vez no direito, né? A gente tem trabalhado muito aí com questões aí relativas a LGPD, por exemplo, a racismo, enfim, algorítmico, né? O papel dos algoritmos na definição aí de processos decisórios no direito, e a gente tem, de alguma forma, também tentando articular esse novo campo aí, ou aquilo que eu identifico como um campo interessante de investigação e de pesquisa, que é os estudos decoloniais aplicados ao direito digital. Acho que esse é o meu percurso, né? Atualmente tenho aí um grupo de pesquisa também que a gente conduz, o REC, né? Recife Estudos Constitucionais, e dele resultaram várias iniciativas, como, por exemplo, o congresso que a gente realiza há alguns anos, enfim, 12 anos, essa é a 12ª edição, acabou de acontecer, o Publius, do qual também surgiu aí um instituto e surgiu também uma editora, né, que a gente tem aí, de alguma forma, mobilizado para divulgar teses, dissertações e trabalhos, enfim, de pessoas que querem, de alguma forma, levar ao público as suas ideias. Acho que é isso, acho que meu percurso é esse, né? Estamos por aqui, espero que a gente tenha muitos anos mais aí para descobrir outras coisas aí, aplicar essas inquietações todas aí e dar nossa contribuição aí para pensar o direito nesse nosso país cheio de contradições. Quem sabe, gente, vocês desliguem, por favor. Tá bem? Então, peço para que se desligue o microfone para a gente escutar o João. João, decolonialidade.
tema importante, né. Então como seria isso? A gente poderia escolher um passado para reger o nosso futuro? Fala sobre esse tema, João. Muito obrigado. A ideia de um pensamento decolonial, enfim, ele está muito mais articulado aí, é um grupo específico, né, que tem a sua identidade mais definida a partir dos anos 90, quando se configura aquilo que se identifica como sendo um giro decolonial, né? Como é que isso surge? Isso surge principalmente a partir do grupo de estudos subalternos no Sudeste Asiático, particularmente na Índia, quando todo o processo que resultou na independência, né, da Índia enfim, né, processo de descolonização que mobilizou de alguma forma pensadores, né, pesquisadores de diversas áreas, da sociologia, da história, da antropologia, que buscaram de alguma forma entender os vestígios do processo colonial, né, as marcas e as permanências do processo colonial na formatação aí da sociedade indiana, né? Esse grupo de estudos subalternos, que era composto aí por Gayatri Spivak, né, o Dipesh, Ramajit Gurra, o Chakrabarti, enfim, e uma série de outros pensadores, estavam também vinculados pensadores latino-americanos, né, como, por exemplo, Henrique Dussel, Ramon Grossfogel, posso mencionar aqui também o Aníbal Quijano, né, sempre referido, sempre muito lembrado nesse contexto. E os estudos críticos, os estudos, enfim, pós-coloniais começam, de alguma forma, a mobilizar uma quantidade, né, de pessoas e de ideias de forma considerável. Até que, em um certo momento, o grupo latino-americano rompe com o grupo asiático, e aí está a origem do chamado giro, né, decolonial, e a ruptura vem no sentido muito mais de afirmar uma vinculação inscindível, ou seja, os latino-americanos diziam que não é possível pensar modernidade sem pensar colonialidade, ou seja, modernidade e colonialidade são verso e reverso de uma mesma moeda. Já os indianos, eles entendiam, né, mais ligados talvez a um pensamento crítico pós-estrutural, né, que tem origem aí talvez aí, enfim, o fundamento em Jacques Derrida, Michel Foucault, eles faziam uma crítica mais tímida ao processo, né, colonial, tanto que era possível de alguma forma introduzir uma correção nos caminhos da modernidade. E os latino-americanos então rompem, né, com esse modelo e fundam aquilo que seria a escola decolonial latino-americana, que vem a vincular decisivamente essa ideia de que uma colonialidade é algo que decorre eminentemente do processo de modernização, ou seja, a modernidade sendo europeia, né, sendo marcada pelo individualismo, né, pelos traços, enfim, de um liberalismo burguês, ela seria indissociável de processos de hierarquização de classe, raça, gênero, enfim, como os desdobramentos posteriores assim procuraram explorar. Então, essa é a ideia de uma decolonialidade, né? Que não se confunde com a ideia de descolonialidade, né? A ideia de uma descolonialidade, por exemplo, a gente já vai encontrar em muitas outras formas de pensamento, na própria crítica latino-americana e em várias outras manifestações, de Paulo Freire, por exemplo. Paulo Freire não é integrante desse giro decolonial, Lélia Gonzalez, por exemplo, né, o próprio Ailton Krenak, né, que são pessoas que estão aí no campo de uma crítica que dialoga de alguma forma com esse pensamento decolonial, mas não são exatamente pertencentes a essa origem, né, do giro da década de 90, apesar de convergirem para o mesmo espaço, que é o espaço de uma crítica, né, uma crítica institucional, uma crítica, enfim, que busca de alguma forma apontar caminhos para uma igualdade, né, efetiva aí, enfim, entre as pessoas, entre todos os integrantes de uma sociedade plural e complexa, particularmente aquelas que passaram, né, por processos coloniais, que tiveram, portanto, exploração e subalternização e invisibilização de povos originários, né, tiveram, enfim, pessoas escravizadas, né, negros escravizados, enfim, tudo isso, de alguma forma, mantém vestígios até os nossos dias na nossa institucionalidade. Então, fundamentalmente, a ideia de uma crítica decolonial parte desses pressupostos, de que, por exemplo, a ideia de um colonialismo enquanto processo de dominação, né,
de um país por outro, etc., né? Pode historicamente ter acabado, já que a gente não tem mais, né, colônias formalmente estabelecidas no mundo, né? Então, os processos de independência aí já marcaram esse momento de libertação formal, mas a colonialidade, ou seja, os traços, né, desse processo colonial, elas permanecem muitas vezes de forma invisível, né? Acho que essa é a ideia principal do pensamento decolonial, descolonial e pós-colonial, né? São três vertentes aí diferentes que não se confundem. Acho que a riqueza dos debates no direito é de alguma forma, conseguir se apropriar disso de uma forma que tudo isso possa potencializar, né, a atividade, né, enfim, né, legislativa, administrativa, jurisdicional, de forma que o direito, se apropriando dessa crítica, possa, de alguma forma, também se beneficiar dessa produção que é feita à látare, né, que não é feita exatamente pelo direito, mas pelas ciências sociais enquanto campo correlato. Assim, concretamente, João, eu te pergunto, quer dizer, nós teríamos um passado de algum modo imposto, pelo que eu entendi, pelo processo de colonização, e a gente poderia, de algum modo, tentar recuperar a cultura de origem. Seria essa a proposta? A proposta é a primeira de reconhecer que o processo colonial deixou marcas na formação social brasileira, né? E deixando marcas na sociedade brasileira, não é possível trabalhar com categorias de uma igualdade formal. É preciso pensar, por exemplo, em um resgate e uma visibilidade, para usar uma ideia que você trouxe, né, de formas de vida que foram invisibilizadas e negadas durante muito foram e são, né, invisibilizadas e negadas durante muito tempo na história do Brasil, né? Eu acho que vem disso, por exemplo, a ideia de uma política de cotas, né, políticas de ação afirmativa, que, enfim, que estão lançadas ao debate social e mobilizam, enfim, de forma bastante intensa, né, diversos segmentos, diversos setores aí. Nem sempre essa ideia agrada a todos, porque a gente está talvez aí submetido a uma cultura meritocrática, né? Mas a ideia de um merecimento, de uma meritocracia, só se justifica se existir igualdade de condições, né, no acesso a tudo que é produzido pela sociedade. Não havendo essa igualdade, eu acho que se justifica plenamente a possibilidade de termos aí políticas de ação afirmativa, né? Então, acho que, fundamentalmente, isso leva a uma reconsideração de várias coisas que a gente trabalha, com as quais a gente trabalha no direito, com a ideia do princípio da igualdade, né? Com a ideia de, enfim, participação, com a ideia de inclusão, a própria ideia de meritocracia, ela pode ser colocada, enfim, em debate. Então, tem uma série de questões aí com as quais o direito opera que, enfim, são atingidas, me parece, aí, diretamente por esse debate. Então, João, além da política de cotas, nós tivemos a oportunidade, não sei se você sabe, de conversarmos com a Antonella Galindo. O tema foi exatamente esse, a questão do sistema de cotas, políticas de ações afirmativas, né? Além desse sistema, do sistema de cotas, da política de ações afirmativas, a decolonialidade proporia, digamos assim, objetivamente, mais algumas outras pautas. Quais seriam? Eu acho, Hélio, que todas as práticas que venham, de alguma forma, a repensar, vamos lá, né? Por exemplo, o sistema penitenciário brasileiro, se a gente for olhar os números, né, ele é composto majoritariamente, ou seja, né, enfim, né, por pessoas que naturalmente estão lá, enfim, representando a institucionalidade, mas na outra ponta, as pessoas que são presas, né, no Brasil são presas majoritariamente jovens negras, né, pretas ou pardas, e faz com que a gente tenha aqui também uma manutenção de uma tradição que vem da época da colônia, quase como se a institucionalidade tivesse sido estabelecida para beneficiar, para cuidar, enfim, de questões relativas aí enfim, a uma predominância, né, de um perfil de subjetividade, né, de um homem branco, proprietário, heterossexual e todas essas questões. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no papel da justiça criminal, né? Podemos repensar o sistema prisional, as abordagens policiais, né?
Ou seja, como é que a abordagem policial acontece de forma seletiva no Brasil. Enfim, a gente vive vendo notícias a toda hora na televisão de que a abordagem policial se dá de uma forma em relação à condição, né, fenotípica, enfim, a forma como a pessoa se é negra ou se é branca, enfim, acontece de forma diferente. Então, essas questões todas eu acho que são muito úteis para a gente repensar essa forma de atuação das nossas instituições, né, no Brasil. Isso vale para, enfim, para a polícia, isso vale enfim, para o parlamento, isso vale para o judiciário, isso vale para o próprio poder executivo, né, na formulação de políticas públicas, isso vale, enfim, para a própria sociedade civil, né, na forma como ela se organiza, na forma como ela se mobiliza, as agendas, as reivindicações, a forma como a mídia se posiciona. Então, existe toda uma possibilidade aqui de pensar, né, em refundação ou de reestruturação mesmo, né, social a partir da crítica decolonial, né? Então, acho que essas questões são questões importantes, são questões fundamentais que precisam, de alguma forma, ser enfrentadas, né? Senão a gente não tem futuro, né? É claro que a temporalidade nossa, nosso tempo de existência, né, médio, sei lá, 70, 80 anos, né, talvez seja um horizonte de finitude, indica um horizonte de finitude nosso, mas se a gente pensar que a gente enquanto sociedade, a gente se realiza também através daqueles que viram depois, né, então a gente pensa que essa contribuição precisa ser dada e já, né? Quanto ao sistema prisional, João, então quais seriam, digamos assim, as sugestões, as as propostas que essa ideia decolonial, teria, né? Porque nós temos um sistema prisional que obviamente você, fez referência a ele, com grandes dificuldades, seríssimas dificuldades. Eu fui juiz de execuções penais federais aqui no estado de Pernambuco durante um período, isso ficou muito claro. Haveria alguma proposta, digamos assim, dessa teoria decolonial de médio prazo para o sistema prisional, ou a questão ficaria mais no campo da educação? Veja, é difícil a gente pensar no que efetivamente como conduzir uma questão que já está estabelecida, né? Não se trata aqui da gente pensar em libertar todas as pessoas que estão eventualmente presas, porque isso decorre naturalmente da aplicação da lei. Mas o que a gente pode pensar, e aí sim, para o futuro isso é importante, no que é uma agenda, no que é que provoca uma agenda, por exemplo, né, punitiva no Brasil, né? Que práticas elas são determinantes para que exista a prisão e como efetivamente lidar com isso, né? Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, num contingente essencialmente, né, negro de presos no Brasil, a gente precisa se questionar e perguntar, bom, mas será que a criminalidade enfim, é uma condição na qual está envolvida apenas as pessoas negras? Por que, majoritariamente os presos no Brasil são negros, né? É porque o negro, por exemplo, ele, enfim, é mais suscetível à criminalidade e o branco não, né? Então, eu acho que só isso já nos chama a atenção para o fato de que existe, né, toda uma necessidade de rever a política criminal no Brasil para definir o que é crime e o que não é crime, né, o que é passível de prisão e o que não é passível de prisão, e como aplicar isso de uma forma que não existe a situação hoje que a gente tem, que é de simplesmente a eliminação de vidas, né? São pessoas que, veja lá, por serem jovens, pessoas que provavelmente vão passar bom tempo das suas vidas, enfim, presos, não vão conseguir estudar, não vão conseguir trabalhar. É quase como se existisse uma política de encarceramento ou de, enfim, supressão de pessoas do convívio social a partir daquilo que elas são, não a partir do que elas fizeram, né? Quase como se fosse uma política de gestão mesmo de pessoas que são indesejáveis, né? Então, é nesse sentido que isso envolve, me parece aí, políticas criminais que sejam adequadas a uma realidade como a brasileira, que não dá oportunidades iguais para todos, né? Não dá oportunidades iguais para todos terem acesso, por exemplo, aos espaços de poder, à educação de qualidade, à saúde, né, de qualidade, moradia, e tudo isso leva a uma tragédia humana como a que a gente tem no Brasil, né? Então,
estaria, digamos, adequado ao dizer que essa solução passaria pelo orçamento público? O que você pensa a respeito? Quer dizer, a escolha de políticas públicas pressupõe o custeio dessas políticas públicas. Então, o teu grupo de pesquisa sobre decolonialidade, ele teria interesse, então, de aprofundar o estudo dos orçamentos públicos municipais, estaduais, federal, passaria por esse caminho, ou você considera que outros caminhos mais importantes existem para enfrentar a nossa realidade, que é de grande assimetria, grande desigualdade? Sem dúvida, Hélio, sem dúvida, essa é uma questão fundamental, né? Porque no final das contas a gente está aqui tentando pensar juntos em alternativas e soluções, e a questão do orçamento, a forma como o orçamento é composto, a forma como os recursos são utilizados, né? Enfim, o modo como o dinheiro é direcionado, né? É fundamental para a gente pensar em redução de desigualdades, né? E pensar em construção de políticas públicas adequadas à complexidade brasileira, sem dúvida nenhuma. Então, isso é uma agenda fundamental. Acho até interessante, realmente, que a gente pense finanças, orçamento, tributação, tal como você faz, né? Ou busca fazer, em articulação com os direitos fundamentais, né? Muito se diz, por exemplo, que direitos fundamentais no Brasil, né, eles não são realizados, sobretudo os direitos fundamentais da área social, porque não existem recursos, né, porque estão submetidos à reserva do possível e coisas do gênero, né. Mas a gente sabe que também garantia, enfim, direitos individuais tem custo, né. Tem um livro bem bacana do Cass Society, Cost of Rights, né, o custo dos direitos, que desmistifica um pouco isso, né. Ele vai mostrar que para garantir a propriedade, para garantir, enfim, a segurança, que são valores, né, e direitos, enfim, que definem direitos, enfim, de índole liberal, eles também têm custo, né? Eles também mobilizam aí uma parcela significativa do orçamento. Então, eu acho que sim, esse é um caminho que me parece muito interessante, né? Pensar a ideia de redução de desigualdades a partir, enfim, de estudos aí voltados à compreensão aí do orçamento e de como todos os recursos que são arrecadados aí são direcionados aí para a sociedade. Acho sim, concordo com você, sim. Diante disso, eu vou te colocar uma série de questões. Queria te escutar, porque eu sei que você vem refletindo muito sobre esse tema da decolonialidade. Uma primeira questão sobre a reparação, quer dizer, se houve um povo colonizador que impingiu uma sua cultura para um povo colonizado, caberia uma reparação, essa reparação seria em dinheiro, porque se em dinheiro, o que eu escuto de alguns professores europeus é o seguinte: olha, então se a gente vai fazer uma reparação em dinheiro pelo que a Europa fez na África, em parte da Ásia ou na América Latina, é muito comum que esses países tenham governantes autoritários, às vezes corruptos, e esse dinheiro, acaso fosse proveniente dos países colonizadores, eles não seriam gastos com o povo, exatamente em razão dessas mazelas, da corrupção, do autoritarismo. Então, não chegaria ao povo e, o que é pior, ficaria com a elite que existe em qualquer país, no Brasil, África, não é? Em parte da Ásia. O que é que você acha sobre essa objeção? Seria apenas uma objeção para procrastinar, dizer, olha, a gente não deve fazer reparação em dinheiro, ou ela tem fundamento? Eu acho que agora a gente, nesse ponto, lida com questões mais complexas, né? Porque eu acho que essa é uma questão essencialmente interna, né? A forma como cada país lida com os seus próprios desafios sociais. Acho difícil que o Brasil exija, por exemplo, ou que peça, né, ajuda internacional, seja lá quem for, porque isso nunca é feito a título, enfim, desinteressado, né? Eventualmente, ajudas estrangeiras podem envolver também interesses que interferem na soberania nacional, né? Então, acho que essa é a primeira questão. Uma segunda questão que eu acho importante aqui mencionar é que isso não significa que não devam existir também políticas ou iniciativas globais aí, ou fundos internacionais, ou tentativas de regulação internacional, né, voltadas à redução da desigualdade, né? Eu acho que isso é possível e é desejável. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa é uma questão que precisa ser debatida muito mais no plano interno, né, do que no plano internacional. Porque veja, América Latina, África e Ásia, né, tem uma história completamente diferente daquela que a gente vê na Europa, né? E nos Estados Unidos, que apesar de terem passado por um processo colonial, como, enfim, na América Latina,
a África e a Ásia passaram, enfim, o modelo de colonização resultou em uma experiência bem diferente daquela que a gente teve por aqui, né? Então, eu acho que essa questão de um esforço internacional, ele é válido, mas as questões internas precisam ser resolvidas do ponto de vista de uma definição muito clara, né, de qual é o objetivo, né, do país, qual é o projeto de país que se deseja, e a partir disso a gente pode pensar nessa outra dimensão, né? Então, eu imagino que essa não é uma questão de uma dívida global que se resolva tão facilmente. Eu lembro de um professor que eu tive, né, de Direito Constitucional, Germano Coelho, né? E a propósito dessa tua pergunta, me lembrou muito a ideia que ele trouxe. Primeiro dia de aula, ele disse: olha, eu fui prefeito de Olinda e um dos primeiros atos como prefeito foi pedir indenização aos holandeses por eles terem, né, incendiado Olinda, né? Então, é um pouco isso, né? A gente termina pensando que isso vira um folclore, mas, de alguma forma, isso revela, muitas vezes, um desejo mesmo, né, que existe em determinados segmentos sociais de pedir uma indenização, uma reparação, né, um esforço internacional na redução da desigualdade. Então, eu acho que isso, sim, é válido. Mas eu acho que tudo isso também depende da definição muito clara de um projeto de país. Qual é o projeto de país que nós temos, né? O que vai ser feito com essa ajuda internacional, né? E numa situação em que a gente vive no Brasil hoje de uma divisão visceral, né? Divisão social visceral, que não é apenas no Brasil, é no mundo inteiro, essas questões ganham uma outra dimensão, né? Então, eu acho que isso precisa ser também visto com alguma cautela, no sentido de não haver uma interferência na soberania nacional e nenhuma interferência no projeto de país, né, que eventualmente se deseja. E reescrever o passado, João, quer dizer, é claro que qualquer fato, inclusive esse de agora, ele está sujeito a várias interpretações, narrativas. Então, se o futuro é incerto, dentro da decolonialidade, o passado também é incerto, há uma proposta de se reescrever o que já aconteceu sob várias outras óticas. Como é que isso funcionaria, João, por favor? A história, né, é sempre contada pelos vencedores, né? Enfim, isso significa que aqueles que ficaram pelo caminho nunca têm a sua história contada, né? Não sei se há uma um desejo de reescrever a história, mas pelo menos de dar voz, né, a grupos que, de alguma forma, tiveram suas vozes eliminadas ou subalternizadas. Eu acho que, se a gente pensar numa ideia de igualdade de vozes, ou de pluralismo, né, uma plurivocidade, eu acho que a gente caminha bem no sentido de afirmar uma democracia verdadeira, né? Então, eu penso que se a gente imagina que existem, né, diferentes possibilidades de perceber a verdade, a história, né, todas elas precisam de alguma forma ser postas, né? Todas elas precisam de alguma forma ter igual representatividade. Então, por exemplo, João, a questão do canibalismo. Os índios, muitos índios e também outros povos, por exemplo, alguns africanos, eles participavam da ideia de que, se você admira uma determinada pessoa e você consegue vencê-la, você, para adquirir aquelas características da pessoa, você poderia realizar o canibalismo, como uma prática de quase devoção, não é? De Uhum. respeito ao vencido. Só que, dentro de um outro tipo de cultura, isso foi rechaçado, né? Então eu te pergunto, será que todas as culturas não têm pontos positivos e pontos Sim, não muito positivos? Como é que a gente faria esse filtro, se não com a educação que nós já recebemos? Como é que seria esse filtro para a gente efetivamente apurar? Por exemplo, alô, está ouvindo? estou ouvindo, sim. Então, a questão do canibalismo entre os índios, a questão da África. A África é um continente, né? Quando a gente conversa com professores africanos, eles insistem em dizer o óbvio, né? São cerca de 50 países diferentes na África, né? Existem Uhum. países desenvolvidos, outros não tão desenvolvidos. Mas a cultura da escravidão, por exemplo, a escravidão não era apenas negra. Você falou em povo vencido, né? A escravidão costumava ser
sobre um povo vencido. E existia escravidão na África. Isso, isso. Então, como é que a gente trabalharia com outras culturas que, por vezes, têm choques, canibalismo, escravidão, com o que a gente pensa, creio eu, em termos de direitos humanos, direitos fundamentais? Como é que funcionaria essa convivência, João? Você falou uma coisa interessante. Na verdade, essa ideia do escravo, né, da associação do escravo como negro, é uma criação da modernidade, né? Ou seja, em sociedades mais antigas, a escravização já existia. Existia, inclusive, em relação a pessoas brancas, que eram pessoas que eram vencidas em processos, enfim, de disputa territorial em guerras, né? Veja que a origem da palavra escravo, né, associa-se com slave em inglês, né, era o eslavo, né, por exemplo, em outros contextos. Ou seja, o eslavo é o cara que é branco e tal, né, que tem os traços, enfim, muito semelhantes aí a pessoas que, enfim, se identificam com esse padrão europeu. Então, isso de fato existia em sociedades antigas. O que a modernidade introduz de novidade é esse elemento racial, de uma tal forma, né, tão avassaladora, que quando a gente pensa em escravo, a gente não pensa no escravo branco, a gente pensa no escravo negro, porque foi uma verdadeira indústria, né? A escravização, enfim, de negros africanos, né? Foi uma verdadeira indústria, de uma tal forma que o tráfico negreiro, durante o processo colonial, era o grande motor da economia colonial, mais do que a própria economia açucareira, né? O tráfico rendia, portanto, né, muito mais dinheiro do que o senhor, enfim, o traficante vivia em condições financeiras muito melhores do que, por exemplo, o senhor de engenho, né? Então, existe esse componente, que é um componente interessante para a gente pensar, por exemplo, o que a modernidade faz com processos históricos e, portanto, qual a construção que a modernidade, né, apresenta para lidar, por exemplo, com questões como a escravidão, a questão, enfim, como a defesa de uma superioridade, né, de uma raça branca, enfim, né? Isso tudo é uma construção cultural, portanto, não é algo do mundo natural. E com ela, com a modernidade, é que vem uma série de outras, né, de outras réguas, de outras medidas com as quais a gente avalia o mundo, né? Por exemplo, determinadas práticas que são tidas como boas ou más, de alguma forma passam por essa régua, né, por esse crivo, por essa avaliação moderna. E isso é bem complicado, porque toda essa tradição, né, de uma democracia liberal, a ideia de direitos humanos, a própria ideia de constitucionalismo, tudo isso está atrelado e vinculado a esse projeto da modernidade. Por isso é que quando a gente fala enfim, em direitos humanos, em constituição, em democracia, todas elas de alguma forma pressupõem essas tensões e paradoxos que decorrem do fato de terem sido surgidas e criadas em um contexto europeu que não passou por um processo, enfim, né, colonial, né, que não passou por um processo, enfim, de exclusão na origem. Essa é a dificuldade que eu vejo, por exemplo, quando a gente trabalha com Habermas, quando a gente trabalha com Rawls, que trabalham, de certa forma, com desigualdade, reconhecem desigualdades, né? Mas o modelo de desigualdade que cada um né, dessas referências, por exemplo, as quais eu mencionei, buscam enfrentar, elas são muito voltadas a uma necessidade, talvez, aí, de correção de rumos, muito mais do que da tematização de uma exclusão que se deu na origem, né? Então, vejo que essas teorias da justiça contemporâneas, as teorias, enfim, democráticas, né? Enfim, queda do Muro de Berlim, e até antes mesmo, né, no final do século passado, elas reconhecem uma crise do capitalismo, reconhecem uma crise, enfim, né, no que se refere à democracia e à dificuldade de geração de igualdade, mas elas são pensadas para contextos muito específicos, né, que é um contexto fundamentalmente norte-americano, estadunidense, enfim, europeu, a partir de descaminhos, ou seja, de desvios de percurso que o projeto, por exemplo, da modernidade em si teria, enfim, se envolvido ou transitado, e não propriamente a tematização de uma exclusão que se deu de origem, né? Porque a ideia de uma democracia, a ideia de um constitucionalismo, de direitos humanos, tudo isso, quando aplicado à realidade da América Latina, se deu já com a exclusão inicial, né, de povos originários, dos negros escravizados, né, e tudo isso. Então, não se trata de corrigir, trata-se de algo mais profundo, me parece, né, que é de repensar as instituições a partir de necessidades
propriamente nossas, né? Propriamente nossas, latino-americanas, enfim, africanas e asiáticas, que demandam realmente um esforço de pensamento que não vai ser feito por ninguém mais a não ser nós mesmos, né? Então, dentro desse esforço, eu coloco algumas situações concretas para você. Então, reparação em relação à questão negra. Os tribunais. Os tribunais estão criando cotas de acesso para pessoas negras. E E aí indígenas, né? veja bem, para mulheres, não é? Para negros. Então, eu perguntaria a você, dentro dos teus estudos, pelo que eu tenho escutado, foram criadas comissões em universidades para dizer quem é negro e quem não é negro, para efeito de cumprir com essas cotas. E não há um consenso. Eu tenho notado que realmente não há um consenso. Então, uma comissão afirma que um determinado grupo é de pessoas negras, há recursos, aí nesses recursos há outras decisões, depois novos recursos com outras decisões. Então, não há uma certa ou uma grande dificuldade para, digamos assim, definirmos quem é negro, quem não é negro. E essa é uma pergunta que eu deixo e virão em sucessão algumas outras. Mas como é que a gente resolve, então, isso? É possível uma comissão racial dizer você é uma pessoa negra, você não é e, portanto, não participa das cotas, não participa dessa inserção no poder? Como é que a gente resolveria isso, João? Esse é um assunto delicado, né, Hélio? Porque eu acho que é fundamental que exista essa ideia de que a pessoa se auto-identifique, né? Você está falando aí da auto-identificação e das comissões de heteroidentificação, né? Mas a auto-identificação é fundamental, né? Você saber como você se coloca dentro desse cenário, né, racial, né? Sobretudo no contexto brasileiro, onde se defende por muito tempo a ideia de miscigenação, né? Essa ideia de miscigenação, ao contrário do que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é muito mais bem marcado. A diferença entre negros e brancos, por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais bem marcada do que no Brasil, porque a gente tem uma construção no Brasil de miscigenação, né? Dessa ideia de que, enfim, há uma cordialidade, né, social, de que tudo se mistura e que, portanto, não existe racismo, etc. Então, acho que o grande desafio aqui é a gente reconhecer realmente, né, o que existe, né, racismo na sociedade brasileira, e ele é muito mais delicado, porque ele é velado, ele é, enfim, né, ele é aquele racismo que é feito por denegação, ou seja, a gente nega, mas ao mesmo tempo a gente, né, de alguma forma, dele recorre muitas vezes para garantir determinados espaços de poder, espaço social, etc. E eu acho que é válido que exista a comissão de autoidentificação, enfim, a pessoa possa se auto-identificar e que existam essas comissões de heteroidentificação, porque de alguma forma vai legitimar, né, essa percepção. Agora, você tem razão no sentido de que, enfim, quem vai dizer em última instância se é ou se não é negro, né, sendo a comissão de heteroidentificação, a gente pode, né, ter situações bastante complicadas aí do ponto de vista do subsídio a processos, né, decisórios que envolvam, portanto, disputas por enfim, por vagas em concursos públicos, em espaços, enfim, né, enfim, que são oferecidos pelo Estado. Mas eu acho que isso é um processo, né? Isso é uma construção. A gente está chegando muito tarde nesse debate. Eu acho que a gente tem construído algumas coisas interessantes e eu acho que a gente pode aprender com a nossa própria experiência, sabe? Só o fato de a gente estar debatendo, né, conversando sobre isso, né, ter espaço para a gente falar sobre isso, acho que desperta interesse, né, em segmentos importantes da sociedade. Então, perceba, há uma dificuldade similar com relação à figura da mulher, né? Recentemente, você como professor de Direito Constitucional, por isso eu vou fazer essa pergunta para você, o CNJ definiu que para os tribunais regionais federais e tribunais de justiça devem existir, na próxima promoção com merecimento, vagas para mulheres, não é? Pois bem, lembro, isso para os tribunais de justiça e os 6 tribunais regionais federais, mas não prevê essas mesmas vagas para as mulheres para os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, do Trabalho Militar, nem mesmo para o Supremo Tribunal Federal, nem para o quinto da advocacia, o quinto do Ministério Público, nos tribunais intermediários, nem para os terços do Superior Tribunal de Justiça também. Então, o que é que tu achas? Quer dizer, essa matéria deveria ser de instrução normativa, de resolução do CNJ, de autonomia universitária, ou seria uma matéria de lei? Ou seja, a população
ela vota, mal ou bem vota, nós somos uma democracia, nos seus deputados, nos seus senadores, e seriam eles que teriam, digamos assim, a missão de definir por lei o que são essas cotas, quais os requisitos para cumprir essas cotas, dentro de um Brasil com unidade nacional, evitando com isso que a gente tivesse um critério para uma universidade, pela autonomia universitária, outro para uma outra universidade, um critério para um tribunal completamente diferente de outro tribunal. A matéria seria de lei, João. E se for de lei, se você considerar que não é de instrução normativa, não é de resolução, não é de regimento interno de tribunal, o fato de o legislativo nosso não legislar, ao invés de ser visto como uma lacuna, que deveria legislar, não pode ser visto como um silêncio eloquente, ele não quer legislar sobre o assunto. Eu queria que tu falasse um pouco como professor de Direito Constitucional sobre isso. Eu acho que, sinceramente, isso, quando a gente chama o direito, né? Quando a gente chama a lei, a norma, o DVC para a conversa, é sinal de que existem resistências sociais, de algum modo, em relação a determinada política, né? A gente sempre se socorre do direito para tentar corrigir, para tentar constranger uma realidade de fato, né? E eu acho que, para resolver isso de uma vez, eu acho que isso só viria através aí, talvez aí, de uma reforma constitucional, né? Se a gente tivesse aí um diretriz constitucional nesse sentido, a gente teria isso resolvido. Mas eu acho que são questões tão, como você disse, que falam alto, né? O silêncio é eloquente, né? Ou seja, a ausência de regulação uniforme nesse contexto, né? Uma dependência, portanto, de políticas internas, né? De tribunais, etc., mostra que existem sensibilidades distintas, que existem resistências distintas, né? E que confirma aquilo que eu te disse, que a gente está num processo de construção. Eu acho que a gente está num caminho. A gente está num caminho que, eventualmente, pode ser que, né, num futuro breve, isso tudo esteja mais tranquilamente pacificado. O debate está posto socialmente, a gente não tem ainda consensos talvez tão amplos, mas aqui e acolá a gente vê algumas iniciativas nesse sentido. E, de fato, eu acho necessário. É necessário, sobretudo, porque se a gente olha para a composição... Tá, a gente tem uma forma de recrutamento hoje de juízes que é aberta, através do concurso público, né? Mas o recrutamento, enfim, né, de pessoas para o segundo grau, enfim, para os tribunais, já não é tão aberto, depende, enfim, de outros processos políticos, de outros interesses, de outras questões. E chama atenção o fato da gente ter, acho que a gente tem, não sei ao certo, viu, mas pelo menos a gente tem um número muito expressivo. Não sei se a gente tem mais mulheres do que homens no judiciário brasileiro hoje, mas a gente tem um número significativamente expressivo que entra em contraste com o número de representação, né, de feminina que a gente tem nos tribunais em relação, né, ao segundo e primeiro grau. Ou seja, há um descompasso grande aí, né? E é sinal que algo precisa realmente ser, né, ser discutido, ser trabalhado aí nesse sentido. João, então, pelo que eu entendi, quer dizer, um dos caminhos que você sugeriria seria a reforma constitucional no Brasil. Mas nós já tivemos mais de 100 emendas constitucionais, né? Sim. E aí, você acredita que seria uma nova reforma constitucional ou você defende uma nova Constituição? Mas será que nós estamos diante de um momento onde se permite uma nova Constituição? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu te coloco, considerando o mundo, né, o teu grupo de pesquisa, você citou vários autores estrangeiros, né? Você tem feito, digamos assim, um acompanhamento sobre como é que essas questões que são do teu interesse e são do nosso interesse, né, vêm sendo resolvidas mundialmente? Bom, primeiro, eu não defendo uma nova Constituição, né? Eu acho que a Constituição de 88 ela tem demonstrado uma imensa resiliência, né? Uma imensa capacidade de resistir a intempéries, a crises, né? Passamos aí por dois processos de afastamento de presidentes da República eleitos, né? Passamos aí por vários momentos de instabilidade política, econômica e social, e ela, de alguma forma, tem conseguido dar respostas, né, interessantes aí para essas demandas. Evidentemente que isso não significa que ela é perfeita. O próprio Ulisses Guimarães disse, né, no momento da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, que ela é imperfeita e que, portanto, ela precisa, de alguma forma, né, dispor aí de uma capacidade de diálogo social para que ela possa acompanhar essas transformações. É fato que a gente tem aí, né, mais de 100 emendas já, né, 35, 36 anos de vigência, mais de 100 emendas, o que é um número realmente expressivo.
Mas, se a gente lembrar, né, o perfil dessas emendas, que são voltados aí a questões majoritariamente econômicas ou de redefinição, enfim, de poder, de papéis para os poderes da República, né, a gente vai perceber que talvez exista espaço aí para a gente pensar em um fortalecimento dos direitos fundamentais também, né? E aí voltados para a representação, né? De gênero, todas essas questões que a gente tem discutido. Então, eu acho que talvez isso não se resolva do ponto de vista aí de uma enfim, solução pontual que se dê aí nos tribunais em busca de representação, né? Eu falei que, na verdade, isso seria resolvido se existisse uma norma constitucional, uma norma que estivesse acima de tudo isso teria que acontecer a partir de uma reforma. Mas o que eu acho mais importante de tudo isso é que a gente tenha esse debate aberto e lançado ao público, porque, nesse sentido, a Constituição e uma eventual reforma, ela seria um mero reflexo, né, de um desejo social, um mero reflexo de um debate social, que aí consagraria e legitimaria a sua alteração, né? Essa é a questão. E sobre o que acontece no mundo, né, a gente vê que, bom, em primeiro lugar, eu acho que não existe hoje condições políticas e nem sociais para esse debate, né, talvez ensejar uma reforma constitucional nesses termos, né? Existem outras questões aí que estão mobilizando a opinião pública nacional de forma mais intensa, assim como acontece também em boa parte do mundo, né? A gente vive um momento aí que eu acho que é típico desse começo de século, né? Um certo desalento, uma certa desconfiança quanto às promessas, né, desse mundo e dessa economia de mercado financiarizada, agora digital, né, e que tem provocado ainda mais exclusão e tem provocado reações no sentido da afirmação aí de modelos que rompem absolutamente com qualquer processo, né, de inclusão igualitária. Então, acho que o mundo inteiro está passando por um momento bastante crítico e que pode resultar, a meu ver, aí, em processo de negação progressiva, né, de direitos fundamentais, de democracia, tal como a gente tem visto no noticiário e nas práticas institucionais mundo afora, né? O Brasil é apenas um reflexo disso também, o Brasil é apenas uma parte disso, né? Já que a gente vive aí um mundo interconectado aí pela internet, as notícias, enfim, acontecem instantaneamente, a gente sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo na mesma hora, e isso tudo vai definindo e mobilizando consensos e formas de atuação das instituições, da sociedade, né? Vai definindo pautas e agendas de reivindicação, e eu acho que esse é um processo realmente que tem acontecido no mundo inteiro, apontando para algo que é muito delicado hoje para todos nós. Em resumo, João, decolonialidade, eu te pergunto, a gente conversou aqui sobre cotas, a gente conversou aqui sobre cotas em relação à questão racial, em relação à questão das mulheres, a gente conversou sobre recuperar a história, reescrever de algum modo a história, os veículos que a decolonialidade efetivamente possui, além da reflexão geral sobre essas questões fundamentais, você poderia identificar alguns veículos objetivos sobre como realizar isso, né? Essas pautas a médio ou longo prazo, seria pela educação? Quais seriam os veículos? Eu acho que isso, primeiro, não pode partir de uma ação isolada, né? Primeiro, isso decorre aí de uma mobilização social que é construída a partir sempre da política, de um debate político, né? E que se refere aí, portanto, a movimentos, né, sociais, movimentos, enfim, de trabalhadores, movimentos, enfim, né, negro, movimento feminista, e todos esses movimentos que são colocados aí, né, no contexto social, é, num contexto de lutas, né, por reconhecimento e, de alguma forma, por formatação de uma agenda que possa ser verdadeiramente emancipatória. Claro que isso passa também pela discussão do papel da universidade, né? O papel, enfim, do currículo, do que ensinar, de como ensinar, e não apenas na universidade, mas também na escola, né? No secundário, no papel da mídia nesse processo,
no papel da internet, ou seja, né, de se existem ou não limites para, né, a internet, e que só isso é um outro debate que a gente poderia ter aqui, né, sobre regulação da internet. Então, a gente tem muitas frentes de trabalho nesse sentido, né? Eu acho que o mais importante é a gente pensar na complexidade social, de que isso não pode apagar, né, a diversidade. Porque assim como a gente tem movimentos que são legítimos, movimentos, enfim, de lutas por reconhecimento, isso também não pode resultar, de alguma forma, na invisibilização ou na negação aí de formas de vida diversas, né? É isso. Acabou de entrar aqui o professor Júlio Tormenta, né, da Universidade Autônoma de Lisboa, e aí conversando com o professor João Paulo, professor da Universidade Católica de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, a gente agora entrou na questão, o tema é decolonialidade. A gente entrou agora na questão das redes sociais. E aí, João, redes sociais são mundiais. Elas deveriam receber, além da LGPD, algum tipo de regulamentação. Então, o teu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa, que eu sei que é muito articulado pelo Brasil inteiro e fora do Brasil, né? Ele tem alguma proposta de regulamentação? Se for regulamentação, em que termos, João? A gente tem trabalhado mais recentemente, como eu falei, né, com a ideia de uma aplicação dessas teorias críticas, dessas teorias decoloniais ao universo digital. Esse é o objeto do meu projeto de pesquisa no CNPq, né, na Bolsa de Produtividade lá, que é pensar a ideia de tecnodiversidade, né? A ideia de tecnodiversidade ela é definida, sobretudo, por um chinês chamado Yuk Hui, que ele vai dizer o seguinte: o grande problema talvez esteja no fato de que a gente pensa tecnologia a partir desses objetos, né, que nos conectam à internet, bens de consumo, né, como telefones de última geração e computadores, etc. Mas se a gente pensar em tecnologia como a capacidade de transformação do mundo, de fazer algo, veja, existem civilizações antigas, né, maias, incas, os povos originários, indígenas, enfim, no Brasil, todos eles têm saberes e técnicas para, né, resolver problemas e para, enfim, conduzir a sua vida. Então, a ideia de uma tecnodiversidade, ela pressupõe esse reconhecimento de que existem diferentes técnicas, diferentes tecnologias, e não apenas aquela que foi capturada, né, pelo mercado, né, pela ideia, enfim, de uma tecnologia aí, própria, né, do Vale do Silício, que é essa que, né, tem sido a leitura dominante, né, a leitura dominante aí desse nosso mundo contemporâneo. Então, a ideia de pensar uma tecnodiversidade envolve isso, em rearticular a ideia de tecnologia a partir de outras bases, através de outros, né, fundamentos. Sim, João, mas eu digo, você falou um pouco na regulamentação desse mundo que a gente enfrenta, a gente está utilizando desse mundo agora, né? Estamos aqui com a possibilidade de estarmos em outro continente também, né? Aí eu pergunto, haveria alguma modificação LGPD? Como seria isso, essa regulamentação desse mundo digital que, na verdade, vem nos conduzindo nas aulas, né? Na época da pandemia, quantas aulas você deve ter dado, né? A partir do mundo digital. E você, que é uma pessoa conhecida por lidar com o mundo digital, quais seriam as sugestões de limites, com respeito a direitos? Como seria isso? Como é que você vem estudando isso no Brasil? No mundo inteiro. A LGPD brasileira é uma tentativa, de alguma forma, de salvaguardar, né, dados pessoais, né? Ela é importante no sentido de mostrar um esforço legislativo, né, com a proteção da condição de titular de direitos, né, direitos subjetivos que podem, de alguma forma, ser apropriados aí por determinadas instâncias e divulgados, etc., podem ser uma ameaça, né, a direitos fundamentais importantes, como a privacidade, como a gente bem sabe, a própria vida da pessoa, etc., né? Mas a discussão que a gente faz aqui não é exatamente no sentido de promover uma reforma da LGPD, né? Não é exatamente nesse sentido, é no sentido da gente ter aqui formas diversas de olhar o que é proteção de dados. Quando a gente pensa, por exemplo, em proteção de dados indígenas, nada ou praticamente nada da LGPD faz sentido, porque a LGPD trabalha com uma dimensão individual de proteção de dados, né? Ou seja, proteção de dados como direitos individuais.
Para indígenas, não. Para indígenas, a gente está falando aqui veja lá, de tradição, de valores partilhados, de uma série de outros elementos aqui que não fazem o menor sentido no contexto da LGPD, entendeu? A ideia de dados, de soberania digital, né, de quem guarda, de quem coleta, de como se coletam os dados, etc., é algo fundamental nos tempos de hoje, sobretudo porque a gente está lidando com uma rede que não conhece fronteiras e, portanto, né, qualquer regulação estritamente nacional, ela é, nesse sentido, problemática, né? Então, é muito mais nesse sentido, de pensar que existem diferentes contextos e diferentes necessidades aí que são, de alguma forma, oferecidas, né, por esse novo mundo digital e desafios, portanto, que são postos para todos, né? Mas vejam, digamos assim, os jesuítas, né? Quando eles chegaram até o Brasil, encontraram índios e que não tinham o domínio da técnica escrita. E aí eles começaram a escrever a perspectiva que eles possuíam a respeito daquelas tribos. Então, como é possível a gente falar, digamos assim, nos povos originários, nas suas tradições, porque afinal de contas eles não tinham uma linguagem escrita. E a linguagem escrita que nos chegou foi a partir, digamos, aqui no Brasil em grande medida, dos jesuítas. Você acha que já na própria colheita dos dados houve, digamos assim, uma certa integração e talvez até uma mudança, porque havia perspectiva, sim, de que a cultura dos jesuítas, a religião dos jesuítas, era uma religião, digamos assim, mais civilizada, vou utilizar essa expressão, você pode me consertar, do que a dos índios, que muitas vezes realizavam práticas canibais, tal. Mas eu percebo que não é bem isso que você pensa. O que você pensaria a respeito, por favor? Pessoalmente, Hélio, eu acho que trabalhar com mais civilizado, menos civilizado, né? Ou seja, pensar que o modelo civilizatório é melhor do que o outro, etc., eu acho complicado. Eu não consigo pensar assim. São diferentes, são modelos diferentes. Você veja, por exemplo, como é que toda aquelas construções aconteceram, por exemplo, lá, né, vamos lá, na civilização Inca, na civilização Maia. Chega o europeu, né, no continente americano e diz, foram extraterrestres. Por quê? Porque não são eles, né, os descobridores, estão entendendo? Então, existem modelos diferentes, me parece, né? Existem formas diferentes de pensar, formas diferentes de fazer, né? Não existe melhor nem pior, são diferentes, né? E há, claro, um modelo, enfim, que é um modelo dominante, hegemônico, que é esse que a gente está inserido, né? Então, a ideia de um pensamento decolonial envolve, sobretudo, isso, de pensar que existem vozes diferentes, formas diferentes que existem, né? Sempre alternativas, né? Eu, por exemplo, não consigo dizer que, enfim, nós somos mais felizes, por exemplo, com a nossa rotina de acordar, trabalhar na segunda-feira, domingo, enfim, esperar o domingo, sábado, domingo para descansar. Eu não consigo dizer se nós somos mais felizes do que, por exemplo, um indígena, né, no seu ambiente, no seu espaço, etc., né? Então, não dá para a gente medir, são apenas diferentes. Sei, João, mas digamos, a gente se pegar a civilização espartana, então quando uma criança não nascia com determinadas condições, essa criança ela era descartada, né? Porque fazia parte dos usos, costumes daquele povo. No caso dos indígenas, várias tribos eram canibais. Então, veja bem, claro, a gente também pode dizer, assim, uma Segunda Guerra Mundial que ocorreu fortemente na Europa com destruição de muitas vidas, mas será que não é possível, nesse encontro de culturas, nós conseguirmos você que fala em direitos fundamentais, a nossa Constituição também, de algum modo, evoluirmos, não sei se a expressão você aceita, né? Não haveria a possibilidade de uma evolução nesse encontro de culturas diferentes? Ou você descarta, digamos, o termo evolução, apenas somos diferentes e não há evolução coisa alguma? Eu não sei exatamente como você está tentando articular essa ideia, mas eu penso o seguinte: me parece que há uma consideração implícita, ou sei lá, de alguma forma, de que esse nosso modelo civilizatório ele tem resposta para todos os problemas. E eu acho que, tá, você fala de canibais, de práticas, enfim, né, de canibalismo, sociedade espartana e toda essa coisa, mas eu fico pensando, e a quantidade de pessoas que morrem de fome, não é? A partir desse modelo nosso. Isso não choca.
E a quantidade de pessoas que morrem nessas guerras, né, que existem hoje no mundo, que são consagradas de alguma forma por esse modelo. Isso não choca? Né? Por que choca o canibalismo e não choca a quantidade de pessoas que morrem de fome? Né? Por que choca o canibalismo e não choca, de repente, né, a gente vê a destruição, muitas vezes em nome de dinheiro, né, que existe no mundo? Então, eu acho que, nesse sentido aqui, a gente não pode fazer uma comparação que privilegie absolutamente nenhum modelo, porque as mazelas, né, sociais estão presentes aí na condição humana mesmo, né? Eu só acho que essa busca por um padrão universal que defina o que é melhor e o que é pior, ela pode resultar, de alguma forma, em uma opressão, né? De uma civilização, de um modelo civilizatório por outro. Acho que esse que é o ponto. Entendeu? Eu não sei se o professor Júlio Tormenta, se o Marconi foi nosso colega durante tanto tempo, né, João Paulo? Não sei se tem alguma pergunta a fazer. O tema é decolonialidade, não é? O tema de hoje, ou seja, há encontros de cultura, e como o João acabou de defender, há grupos que defendem que, na verdade, são culturas diferentes. Não sei se João ainda continua conosco ou caiu. Parece que João caiu, né? Mas enfim, tá voltando aqui. Opa, João, caiu a linha, não foi? Abre o teu microfone, por favor. Eu caí, mas estou de volta. Então, é exatamente isso, João. Eu estava falando que, pelo que eu entendo, a decolonialidade vai exatamente no sentido que você expôs, resumiu ao final. Quer dizer, são culturas diferentes, nem melhores nem piores, com características próprias, e a decolonialidade vem para reconhecer as diferenças, não é? E conclamar que não há uma hierarquia entre as culturas, que as culturas têm defeitos, que as culturas têm virtudes, e seria mais ou menos isso a decolonialidade, João, ou você pode acrescentar mais para ser mais E claro? eu acho que a ideia é essa. Acho que a ideia é essa. Acho que a ideia é de reconhecer que o processo colonial deixou marcas, né? E que, de alguma forma, tornaram invisibilizadas ou subalternizadas formas de vida outras, né? Que não aquela, enfim, defendida pelo modelo civilizatório hegemônico. Acho que a ideia é essa. Sim. Eu não sei se o professor Júlio, se o Marconi querem ter alguma intervenção. Por favor, professor. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, professor Hélio, pela possibilidade de participar e ao João também pela possibilidade de estar a comunicar as suas ideias sobre este tema. Eu tinha uma pergunta ao João para lhe pôr, que era a seguinte. Segundo estou a entender, há que, até atendendo aos direitos humanos, que respeitar cada cultura, cada tradição, portanto, os princípios de cada cultura. A minha pergunta muito concreta é, mas mesmo tentando respeitar e preservar, portanto, as tradições de cada cultura, como é que se consegue o equilíbrio em termos de convivência, por exemplo, no vosso caso, dos indígenas com a população não indígena, porque vai haver situações na vida, independentemente da tutela jurídica ou não, como é que numa sociedade como a vossa consegue fazer esse equilíbrio de respeitar a diferença de culturas, porque penso que haja diferença entre o povo indígena e o povo não indígena. Gostava se o João tivesse alguma coisa a acrescentar para eu, porque nós cá, digamos, não temos essa questão para nós não se levanta, poderá vir a levantar-se daqui a 10, 15 anos com os imigrantes que estão a chegar cada vez mais ao nosso país. Mas para já, este tipo de questão nós ainda não temos. E por isso estou bastante interessado em ouvi-lo. Pois é, sim, eu agradeço pela pergunta. Eu acho que é fundamental realmente esse diálogo, né?
E eu tenho a impressão que isso não é algo que nos leve a responder de forma tão simples, né? Porque, de fato, ao contrário da Europa, né, o Brasil e a América Latina, enfim, tem essa questão indígena, essa questão, enfim, né, como uma questão fundamental, ainda que seja muitas vezes aqui colocado em termos de não compreensão. A gente está envolvido agora no Brasil, por exemplo, com a discussão sobre o marco temporal, né, que diz respeito ao reconhecimento, né, enfim, das terras indígenas, né, da forma de utilização das terras, né, para fins de demarcação de terras indígenas. Porque, veja, para a tradição hegemônica, a questão da terra ela tem uma dimensão essencialmente patrimonial, né? A questão da terra, enfim, ela é avaliada em termos do que ela vale de dinheiro, né? Então, existem, por exemplo, disputas no Brasil que envolvem, por exemplo, o interesse aí de determinados setores de utilizar as terras para exploração, para criação de gado, para, enfim, desmatamento, ou para plantio, o que seja, né? Que não tem, enfim, nenhum correspondente possível, né, para o indígena, particularmente para a forma que ele olha para a terra. A terra é a própria vida do indígena. O rio, as árvores são seus ancestrais, né? Fazem parte da sua vida. Então, eliminar aquilo ali, retirar o indígena da sua terra, significa simplesmente matá-lo, né? Na sua mais peculiar existencialidade. Então, são essas mediações de sentido que precisam ser construídas, porque quando a gente trabalha com a lógica tradicional de direitos humanos, né, com a perspectiva da terra como direito subjetivo, como propriedade, não há resposta possível. Não há resposta possível. Então, é preciso construir algo, é preciso algo absolutamente diferente para que isso aconteça, né? E todas as resistências sociais, me parece que elas são, em certa medida, decorrentes dessa incapacidade de perceber a demanda na sua verdadeira dimensão para o outro, né? No caso, o indígena. Acho que esse é o ponto fundamental. É por isso que, muitas vezes, as ferramentas tradicionais com as quais a gente opera, de direitos humanos, né? Ela é insuficiente, né? Ela é insuficiente, porque ela tem demanda uma outra construção, né? Ok. Obrigado. Eu que agradeço pela pergunta. E o professor trouxe aqui a tônica, a questão dos imigrantes, não é, João? Aqui não temos, talvez, na dimensão da Europa, mas nós já temos imigrantes. Aqui, os venezuelanos, por exemplo, né? Então, nós temos a questão dos imigrantes na região norte muito forte, né? E aí, como a decolonialidade trataria com um problema tão sério, né? A questão dos imigrantes que fogem dos seus países, ou porque há uma ditadura, ou porque há uma grande crise econômica, ou porque há um volume de corrupção avassalador. Quer dizer, são múltiplas as questões que fazem com que as pessoas queiram sair da sua própria terra, né? O que não é fácil, já por si muito difícil, já por si muito difícil. E aí, a colonialidade trata isso como, João? Você que estudou na Espanha. Salvo o melhor juízo, uma das questões mais impactantes na Europa é exatamente essa questão migratória, né? E eu acho que isso, inclusive, é que tem justificado no contexto europeu a ascensão desses nacionalismos autoritários, né? Da definição, enfim, mais precisa de fronteiras e toda essa questão, né? Essa é uma questão que na América Latina parece que não tem a dimensão que ela tem na Europa, né? Mas, mesmo assim, a gente vê, de fato, aqui, né, o fenômeno migratório, que é decorrente exatamente dessas mudanças institucionais e dessas faltas de oportunidades que a gente encontra em países vizinhos, muitas vezes regimes, enfim, de força, autoritários, que fazem com que existam esses deslocamentos. Em algum momento, pode ser que isso defina, né, uma política migratória mais severa por parte, enfim, particularmente do Brasil, mas eu acho que o momento ainda não é nesse sentido. Agora, como é que a gente pode pensar isso do ponto de vista decolonial? A gente pode pensar isso a partir dos compromissos que a colonialidade do saber, do poder, do ser detém com questões relativas ao mercado, né? Ao capital.
Isso explica, de alguma forma, essa ascensão autoritária no contexto europeu e pode explicar, de alguma forma, também aqui um certo desconforto que eventualmente exista no Brasil por conta, enfim, de um fluxo migratório que acabe por eliminar postos de trabalho, possibilidades de crescimento individual e coisas do tipo, né? Então, eu acho que também para isso a gente pode mobilizar aí a crítica decolonial para tentar pensar em como essa colonialidade se manifesta do ponto de vista, né, das estratégias de afirmação do mercado, né? Bom, João, de minha parte, eu quero te agradecer ao professor Júlio Marconi, a todos vocês que estão aqui conosco, né? Lembrando que é muito importante nós integrarmos, né, grupos de pesquisa distintos, que, no caso, fazem parte, né, de um mesmo programa de pós-graduação, né? É muito significativo, porque, como eu te falei, eu considero que o tema da colonialidade também passa pelo orçamento, né? O Estado, de alguma maneira, ele realiza políticas públicas. E a escolha de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro, a questão do orçamento, a questão da execução orçamentária, eu acredito que passa pelos direitos fundamentais, né? Então, essa aproximação, que nem sempre existe, né, entre grupos de pesquisa que tratam de temas aparentemente diferentes, né, eu acho que é muito, muito necessário. Por isso, eu agradeço a você, João, que esse evento, essa é a nossa 324ª live. São já 324 lives. E essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar, convidando sempre, conversar contigo, né? Porque as pessoas podem dizer, poxa vida, hoje mesmo no mestrado, qual é a interseção que tem entre decolonialidade e política e tributação? Acho que tem tudo isso que a gente viu, né? A questão orçamentária, a questão das políticas públicas, dos direitos fundamentais, de onde vem o dinheiro do Estado, para onde vai ser locado esse dinheiro do Estado, e a gente pode é, tentar desenvolver, é o que eu peço para você, né? Essa aproximação com pesquisas, com publicações, com eventos comuns. Vocês que já realizam há 12 anos, não é, João? O Publius. Fala um pouquinho o que é o Publius aí para quem não conhece, professor Júlio em Portugal. Fala sobre esse evento que já está tradicional, né? São 12 anos consecutivos com o Publius. O que é o Publius, hein, João? O Publius é um congresso de direito constitucional que a gente realiza aqui anualmente aqui na nossa Universidade Católica de Pernambuco, que tem temas diferentes. Já discutimos aí hermenêutica constitucional, já discutimos aí, enfim, processo de erosão democrática, discutimos aí, enfim, resiliência, né, democrática, e esse ano, na 12ª edição, discutimos aí o tema da descolonialidade digital, né? É um pouco do que a gente conversou por aqui tangencialmente, mas foi um momento, enfim, de reunir aí vários professores, pesquisadores que vieram aí do Brasil inteiro para nos prestigiar e ajudar a gente a pensar nisso. Então, o Publius é um evento já, de fato, que tem mais de uma década, são 12 anos. Esse ano a gente teve mais de 400 inscritos, tivemos 133 resumos, né, submetidos aí aos 17 grupos de trabalho, de forma que a gente tem aqui um espaço, né, criamos um espaço já consolidado para debater temas aí envolvendo democracia, direitos humanos, né, teoria crítica e todos esses debates que de alguma forma mobilizam aí a nossa atenção na academia. Ô, João, então foi sobre descolonialidade, o S aí apareceu. Por quê? Aparece o S apareceu entre parênteses, decolonialidade e descolonialidade, porque, como eu falei lá no início, né, decolonialidade está muito ligada a esse debate dos anos 90, aí, do giro decolonial. Mas a ideia de uma descolonialidade vai além da ideia de uma decolonialidade, porque reconhece processos, enfim, de luta e de reivindicação que vem de antes disso, né? A pedagogia do oprimido de Paulo Freire, né? A ideia da mefricanidade de Lélia Gonzalez, né? Existe uma série de outras perspectivas aqui que podem ser trazidas por esse debate, podem ser colocadas nesse grande guarda-chuva também, do pensamento descolonial. Também. Olha, João, obrigado, né? Acho que o professor Júlio também gostou muito Muito obrigado. desse Eu que agradeço. diálogo, né? Acho que todos vocês que estão aqui presentes, da graduação, da pós-graduação, a gente está gravando isso, então a gente coloca também no canal, a gente tenta distribuir
né, João? Então é isso, muito obrigado. Não sei se o professor Júlio tem algo mais a falar, e eu peço que você encerre o nosso encontro, né? Mas desde já te digo obrigado, e eu quero que esse seja o primeiro de vários outros, sabe, João? Que a gente consiga se aproximar. Acho que nós temos sim muitos pontos comuns. Obrigado, João. Você com a palavra para encerramento. Eu que agradeço, Hélio, pelo espaço. Ainda bem que foi no 300 e pouco, né? 334, foi? 24. 324, pois é. Que bom que a gente teve essa oportunidade de diálogo aqui. Espero que a gente possa continuar esse diálogo em outros espaços e estou aqui à disposição. Agradeço também aqui a todos e a todas que nos acompanharam nessa tarde. Valeu, gente. Muito Muito obrigado. obrigado. João. Muito obrigado a todos. Até mais. Valeu, João. Valeu, professor João. Valeu, professor Hélio. Boa tarde, Valeu, meu até mais. grande. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Valeu. Vou parar a gravação.